declaração do presidente, o Wagner Pires de Sá, de que o BMG, parceria do Cruzeiro, poderia ter o direito a 3 jogadores, direitos econômicos aí de 3 jogadores, 2 a 3 jogadores, para bater no pagamento das parcelas do empréstimo, certo? O que, na realidade, poderia ferir a legislação da FIFA e da CBF. Aí a gente trouxe um advogado, Marcos Mota, inclusive, comentou sobre esse assunto e tudo. Isso deu uma polêmica danada, Itaí. Pergunta que eu te faço é a seguinte: isso tudo foi um grande mal-entendido? A relação BMG e Cruzeiro não é essa? Ou a relação é essa e há algo em contrato que de repente, permite esse tipo de relação? Como é que é essa situação? Só para esclarecer, porque deu uma polêmica danada, Itaí. Eu até falei da questão do Mauro, né? Da maneira que o presidente falou, a torcida ficou contra o Mauro, né? Criou um mal-estar, mas da maneira que o presidente falou, realmente deu a interpretar a matéria e o direcionamento que a ESPN conduziu o assunto. E na época eu expressei isso através do assessor de imprensa para o Mauro. Só que a gente tem que ser humilde em dizer o seguinte: o nosso presidente, ele não trabalhou com futebol. É a primeira vez dele no futebol. Até por isso que ele me contratou, por eu já ter uma experiência no mercado. E a gente entende que ele foi num programa que é uma audiência espetacular, de uma Rádio 98 aqui em Belo Horizonte. É um programa descontraído e lá tem uma parte que é uma pegadinha que eles fazem com os dirigentes, com o atleta que vai lá. Então o presidente estava tenso para saber qual que seria a pegadinha. Então ele misturou os assuntos. Ele entendeu que o repórter tinha perguntado sobre o Vitória, que a gente fez uma parceria com o Vitória da seguinte maneira: o Cruzeiro colocou pelo contrato, um exemplo, o Braia lateral. Quando o Braia for vendido, vai ter os percentual para o Vitória e para o Cruzeiro. E o Cruzeiro ficou com 70% do David e o Vitória com 30%. E já houve essa relação com o BMG no passado. Hoje, se você pegar na FIFA, os clubes tiveram um prazo para informar até uma data, se não me engano, 1 ano e meio atrás ou 1 ano, teria que ser informado quais os parceiros comerciais tinham em direitos econômicos de atleta. E lá vocês vão ver que tem vários parceiros do Cruzeiro, como tem de outros clubes. A minha opinião é que isso aí, inclusive, prejudicou os clubes, que era uma maneira rápida de você ter recurso para poder amenizar os problemas financeiros do clube. Mas dentro do que você está falando, o BMG teve essa relação. O que o Cruzeiro fez agora, inclusive o recurso que foi levantado, não foi só com o Banco BMG. O Cruzeiro fez a operação financeira em 3 bancos e levantou o recurso para pagar. Como eu te falei anteriormente, a gente não tinha o conhecimento de 3 meses de salário atrasado. Então, como foi uma emergência, o Cruzeiro fez uma operação bancária de mercado e fizemos o pagamento. Então, não existe a questão do atleta vinculado à operação bancária. Foi um mal-entendido, mas que, ao vivo aqui, eu quero até defender o Mauro. A interpretação, quem ouve o texto do presidente e do repórter da 98, geralmente deu a entender e levar por esse lado. Tanto que o BMG hoje não faz esse tipo de operação, porque ela é proibida. E eu conheço bem o BMG, e indiferente também do Cruzeiro querer, o BMG jamais faria uma coisa ilegal e irregular. Até porque lá, se for olhar a questão de paixão, eles são do Atlético Mineiro, todos torcedores, eles não são torcedor do Cruzeiro. Então, por que fazer uma coisa ilegal e para o Cruzeiro? Então, isso aí eu quero deixar claro para o torcedor, para o telespectador da ESPN, que foi um mal-entendido, mas que deu sim oportunidade para que tivesse esse mal-entendido.